Ou pode ser mesma coisa na virada. Fala galera, Cláudio Félix por aqui, seja bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais uma aula /dica, dica ou /aula, onde eu vou falar de 3 exercícios, 3 formas de praticar virada, inserir essas coisas na sua virada que vai melhorar de forma rápida e eficaz naquilo que você já toca, né? A virada é uma coisa muito importante porque normalmente marca a passagem de uma música, né? Quando você faz uma virada, você vai fazer a música crescer ou vai fazer ela descer a dinâmica, né? Sempre é para uma parte marcante da música, faz com que a música tenha esse ponto, esse marco onde você tem uma virada. Por isso que é muito importante você ter segurança na hora de você fazer suas viradas. Esses 3 exercícios são muito simples e eficazes, assim, que você já vai começar a tocar e aplicar nas suas coisas, seja na igreja, seja na sua banda, principalmente para esse contexto de música mais pop rock, funk. Tudo dá para encaixar isso aqui que eu vou falar para vocês, beleza? Mas antes de eu começar a aula, não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha, deixa teu like, faz um movimento porque esse vídeo vai chegar para outras pessoas que, assim como nós, estamos a fim de estudar e evoluir no nosso instrumento, beleza? Bom, é o seguinte, ó, a maioria das vezes a gente faz as viradas pensando nisso aqui, né? Eu estou fazendo rápido, mas a maioria das viradas estão dentro disso aqui com suas variações, pausas, inserções de bumbos, pratos, mas a maioria está aqui, né? E uma coisa fácil e bacana de se fazer é o seguinte, começa quando você for fazer uma virada dessa, colocar bumbo junto. E se você principalmente for fazer um crescendo, no final da virada, você pode parar esse bumbo, né, para fazer uma coisa que marque essa passagem. Você para esse bumbo e insere ele dentro de, não exatamente de pausas, mas você coloca ele no lugar das mãos, sem tocar ele junto com a mão. Por exemplo, você está fazendo assim, aqui, ó, 1, 2, 1. Quando chegar aqui, sei lá, no meio da virada, no 3, você começa a alternar a sua mão com o bumbo. Vou fazer um exemplo aqui simples, ó. Eu coloquei 4 notas com as mãos e 2 com o bumbo. Você não precisa ter uma ordem exata e certa de como que você vai fazer isso para você ter criatividade na hora que você estiver tocando. Então faz o seguinte, ó. Vamos supor que você vai fazer 1, 2, 3, 4. Você tocou 4 bumbos junto com as mãos. 1, 2, 3, 4. Quando eu acabar isso, 2, 3, 4. Você pode fazer isso usando os tambores da bateria. Perdão pela minha voz, eu tomei gripado e tomei rouco. Então é o seguinte, ó, de novo. 1, 2, 3, 4. Isso são frases simples, não são difíceis de fazer, porque você vai ter que inserir o pé um pouco mais rápido. Uma outra coisa, se você quer treinar, quer aprender esse tipo de virado, essas técnicas que você consegue colocar nas suas viradas, aqui embaixo tem o link dos meus cursos, principalmente bateria evolutiva, onde tem tudo isso, todo esse contexto dentro desse curso, viradas, grooves, independência. Então voltando aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. Eu criei isso aqui na hora, não pensei em que peça fazer. Estava fazendo na caixa. Aí você pode fazer isso num ritmo desdobrado. A virada continua desse jeito e o ritmo desdobrado. 1, 2, 3, 4. De novo. Você vê que é uma dica, eu já comecei a crescer com o bumbo antes da virada, para já dar essa impressão de que vai começar a crescer. 1, ritmo, 3, 4, 1. Isso também pode começar com crescendo. Eita, falou meu pé, falhou. 2, 3, 4. Você vai misturando essas coisas, você consegue criar um contexto dentro das suas viradas mais criativo. Né? Ao invés de fazer só...
Você pode sair disso para essa... Precisa só isso? Não, você pode fazer dois com as mãos e duas com o pé. Terminei com 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Eita, errei. 2, 3, 4. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente às vezes fica preso a padrões, que eu não acho errado, não acho ruim, que a gente pode treinar padrões, ter padrões pré-estabelecidos. A gente começa a estudar assim. Você tem uns padrões e depois desses padrões você vai criando as suas viradas. Toda vez que você fica preso a só um padrão, você vai ficar limitado só àquele tipo de virada, só aquele tipo de aplicação. Por isso que eu, quando estou tocando aqui, eu experimento, inclusive erro, como qualquer um, né? Vou errando e aí vou ajustando, porque eu estou treinando. E essa dica é justamente para que você tenha criatividade para melhorar suas viradas e sair da mesma coisa que você faz sempre, sacou? A outra coisa é o seguinte, ó, bumbo direto, essa é a segunda dica. Toque sextina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro começa com a caixa. Primeiro começa com a caixa, depois passa para a bateria. Você vai perceber que é o seguinte, ó. Quando você fizer isso de toque simples, a mão direita bate com o bumbo, 3 toques, 1, 2, 3, depois o segundo toque é com a mão esquerda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, completando 6 toques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. A galera da igreja usa muito esse tipo de aplicação para tribal, não dessa forma direta, mas com pausa. A aplicação é diferente, mas a célula que está predominando é sextina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Então você pode fazer o seguinte, o mesmo conceito, você está tocando 1, 2, 3, 4. O ritmo desdobrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Você vai pensar agora na mesma coisa que a gente fez na virada 1. Você vai transformar alguma dessas suas mãos em bumbo, principalmente em bumbo dobrado. A mesma coisa eu vou falar sobre a primeira virada que eu falei. Tem hora que a gente não consegue pensar só num padrão. Você vai tocar aquele padrão que você treinou, que foge da sua cabeça. Então você precisa estabelecer uma forma de treinar, onde primeiramente você tem um padrão, claro, você pega aquele padrão e começa a transformar isso em coisas que você esteja criando também na hora, sacou? Porque isso ajuda muito a você aumentar o leque de virada. 1, 2, 3, 4, 5. Tá tudo dentro dessa célula aqui, ó. Dois toques com a mão, 2 com o pé. 4 com a mão e 2 com os pés. Isso você vai fazendo e vai acrescentando um monte de coisa. Mas pensa nisso, começa com a célula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu não pensei para fazer isso aqui no final. Eu pelo menos só toquei. Mas se você quiser, você pode estabelecer um padrão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que é que eu fiz aqui? 4 notas com as mãos na caixa, 2 no bumbo. Repeti isso no tom 2. E no surdo fiz tudo com as mãos, 6 notas. 1, 2, 3, 4. 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Isso você vai começando a criar um montão de coisa. Por exemplo, se você for fazer um crescendo, surdo e caixa com essa célula, é um pouquinho difícil. Mas também é uma coisa que você pode fazer. Você pode estudar mais lento.
Para você sair do... que é o mais normal, né? E é o seguinte, ó, terceira dica, a gente vai fazer agora pensar em fusa, fazendo também 4 notas com as mãos e 2 com os pés. Isso está rápido, mas você pode diminuir. O importante é você pensar nessa pulsação aqui, que pode ser dobrada ou desdobrada. 3 e 4 e... Como é que a gente encaixa um ritmo aqui? Pode ser 1, 2, 3, 4. Ou pode ser mesma coisa na virada. Isso é porque é o seguinte, às vezes quando a gente treina uma virada só numa célula, a gente fica dependente de um andamento, de um certo andamento para tocar aquela virada. Mas quando você pensa no dobrado e no desdobrado, você já cria 2 possibilidades com a mesma virada, sacou? A virada está aqui. Qual o ritmo que eu posso fazer isso? Depende, pode ser. Desdobrado agora. Eu aproveitei a mesma virada para 2 andamentos. Isso você pode fazer com qualquer dessas viradas que a gente está falando, dobrado e desdobrado. Você usa para uma música rápida e você usa para uma música mais lenta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa teu like, faz qualquer movimento aí. Até a próxima aula. Tamo junto.